Oi, gente, beleza? Então, vou fazer esse vídeo aqui sobre a treta do Lucas Banzoli com o Padre Gargamel. Será que o Lucas Banzoli tá certo? É óbvio que não, né, gente? É óbvio que o Padre Gargamel, Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, ele foi muito mal interpretado. Teve uma dose de retórica erística na resposta do Lucas Banzoli que foi fora de sério, né? Qualquer um que entenda o mínimo sobre o debate de ideias sabe que o Lucas Banzoli exagerou na erística. Então vamos lá, ó. Para começo de conversa, ele cita fontes judaicas, né? O Antigo Testamento, pessoas rezando aos santos não, rezando diretamente a Deus. Só que quando ele lista as pessoas que estão rezando diretamente para Deus, eu creio que isso já seja uma demonstração de arrogância do protestantismo. Por quê? Porque as pessoas listadas lá ou são pessoas que estão numa situação de humildade pedindo desculpa, pedindo perdão a Deus, ou pessoas que são santas, pedindo alguma coisa, intercedendo pelo povo ou pedindo alguma coisa para si mesmo. Então, se você se acha santo, como Débora, como Raquel, Abraão, se você se acha santo como esse pessoal, então vai direto para Deus mesmo. Talvez, inclusive, os seus méritos sirvam para que outra pessoa peça por ela mesma, né? Que outra pessoa peça por causa dos seus méritos. É isso que é a intercessão dos santos. A intercessão dos santos, antes de tudo, é se reconhecer sem méritos para alcançar uma graça, um benefício que se precise, e para Deus não olhar para os seus méritos, mas pedir para que Deus os conceda pelo que abunda, pelo que sobra, pelo que excede o mérito dos santos. Então, isso daí que é oração, o pedido de intercessão. Teve uma passagem que ele falou que pedir intercessão para que algum santo vá falar com Deus, e sem essa intercessão Deus não ficaria sabendo. Deus sabe de todas as coisas, mas só que Deus não é injusto. E se você quer que ele seja injusto em seu favor, então vai lá, campeão, beleza. Não vou falar que você está errado, não. Mas como ele citou fontes judaicas, vamos para as fontes judaicas, então. Reb Meir, o mestre dos milagres, né? Um dos ensinamentos judaicos sustentados por nossos sábios e místicos conta que a alma de Reb Meir intercede em favor daqueles que contribuem para o sustento dos nossos irmãos menos favorecidos e dos que dedicam a vida ao estudo da Torá em Israel. Revista Morachá. Morachá com SH no lugar do X ou do CH. Reb Meir, não é Meir, é Meir. Reb Meir, Reb com B mudo, né? O mestre dos milagres. Procura lá e você vai ver uma fonte judaica sobre a intercessão dos santos. Shabad.org. Posso pedir a um tzadik justo, já falecido, que intervenha em meu favor? Está aqui a pergunta e a resposta no site do Shabad, que é um site judaico, não judaico messiânico, mas judaico tradicional mesmo. E você vai ver lá o que eles pensam sobre a intercessão dos santos. O problema é que para todo católico é dado, é autorizado, é possível recorrer diretamente a Deus. Não é proibido, né? Da forma como o Lucas Banzoli apresentou os argumentos, pareceu-me que ele estava querendo fundamentar que fosse proibido ao católico ir diretamente a Deus, sem recorrer ao mérito dos santos, como se fosse uma espécie de erro, como se a igreja falasse que é errado se dirigir diretamente a Deus. Mas não, na maioria das vezes a gente faz isso, a começar pela oração do Pai Nosso, que é um pedido diretamente a Deus, realmente. Só que o problema não é a arrogância
não está em rezar pelos santos ou não rezar, pedindo a intercessão dos santos, aliás, mas está em negar essa realidade. Aí que está o erro. O católico pode se dirigir diretamente a Deus? Pode. Nós fazemos isso todo momento. Quando nós vamos colocar nossas intenções na oração do terço, a gente reza diretamente a Deus. A gente reza diretamente a Deus, coloca nossas intenções para o terço diretamente a Deus e reza o terço que pelos méritos da bem-aventurada Virgem Maria que alcancemos esses méritos. Negar isso daí é arrogância. Negar isso daí é falar que nós não precisamos dos méritos de santos, nós não precisamos dos méritos daqueles que são melhores do que nós, né? Então, o erro, o argumento não está em defender ou não defender, está em negar. Negar a realidade da intercessão dos santos. Nós, católicos, acreditamos, assim como os judeus acreditavam na época de Cristo, não houve oposição nenhuma nos primeiros séculos, as oposições só vieram com os muçulmanos, por isso que esse tipo de crença, esse tipo de pregação, esse tipo de doutrina é sei lá, um mimetismo, não sei se é mimetismo o nome, mas uma influência muçulmana, um sincretismo dos muçulmanos em cima do cristianismo. A Igreja Católica não aceitou esse sincretismo, os protestantes aceitaram. Os protestantes aceitaram o sincretismo da salvação apenas pela dizer que lamenta, sem enumerar os pecados, sem assumir os pecados, sem assumir publicamente ou de forma privada os pecados, mas apenas pela fé e pela graça eu sou justificado. Isso tudo é doutrina muçulmana. Isso tudo é islamismo. E os protestantes se curvaram ao Islã. E o catolicismo não. O catolicismo continua com as suas raízes judaicas. Inclusive até os muçulmanos eles rezam, intercedendo para quem já morreu, para que seja salvo, né? Isso daí os próprios muçulmanos acreditam, os judeus acreditam também, e os muçulmanos, no ímpeto de querer ser diferente, jogaram fora a água do banho com a criança junto, né? E subscreveram de forma praticamente total o Islã. Quanto mais eu estudo o Islã, mais eu vejo o protestantismo, né? A começar pela forma do culto, até o jeito do imã lá, o que puxa a oração, rezar, é protestantismo aquilo lá. E a Igreja Católica? A Igreja Católica não. A Igreja Católica continua fiel, continua depositária da fé e não nega essas realidades. É extraordinário? É extraordinário que a gente peça a intercessão de algum santo? É extraordinário. Não vou dizer que seja algo ordinário, que seja algo... Depende da situação. Você é uma pessoa que confessa seus pecados, que faz o firme propósito de não mais pecar, que vai à missa, comunga de forma lícita, legítima, em estado de graça, você vai direto a Deus. Você pode. Mas se você for um pecador lazarento igual eu, não. Você vai ter que recorrer ao mérito dos santos mesmo. Então, recorrer ao mérito dos santos é um exercício de humildade, de se reconhecer não merecedor daquela graça que você está pretendendo e negar isso, negar essa realidade da intercessão dos santos é se negar o próprio estado de pecado e achar que Deus vai cometer uma injustiça em seu favor apenas por quê? Porque ele é teu peixe, ele é teu chegado. Ó. Eu creio nele, ele é meu peixe, meu chegado vai ser injusto. Não, Deus é justo, peça a Deus, sim, invocando os méritos dos santos, sim, para que eles completem na sua vida aquilo que falta nas suas próprias obras. Amém.